É lei. Quem precisa de advogado, mas não tem dinheiro, tem direito a um defensor público pago pelo Estado. Se este é um direito do cidadão, por que tanta gente enfrenta processos judiciais sem nenhum tipo de assistência jurídica? O Fantástico mostra agora como a falta de defensores públicos afeta a vida de milhares de brasileiros. Quanto custa um bom advogado em Goiás? Tem um processo criminal para fazer um habeas corpus, uns 5 mil reais. E na Bahia, o que faz quem não tem esse dinheirão? Se porventura quiser requerer um habeas corpus, muito difícil. Se o filho adolescente de uma mãe desempregada em Santa Catarina for levado pela polícia, quem vai olhar por ele? Eu fiquei apavorada. Eu disse, eles vão bater no meu filho, eles vão matar o meu filho e eu não sei onde é que está meu filho. A quem recorre uma paulistana sem salário que passou 10 anos apanhando do marido? Puxa vida, eles têm que... Quantas mulheres que não sofrem de agressão igual eu e que chegam a morrer? Então tem que ter para apoiá-las, não é verdade? Para todos esses casos, a Constituição brasileira oferece uma solução. O defensor público concursado e pago pelo Estado para defender pessoas que não podem contratar advogado. Dentre todas as figuras presentes num processo, o defensor público é aquele que está mais perto da população. Então, por que não existem defensores públicos nem em Goiás, nem em Santa Catarina? Por que só 41 das 272 comarcas de São Paulo e só 24 das 278 comarcas da Bahia têm defensores? Se a justiça é simbolizada por uma balança, no Brasil, os pratos da balança estão em desequilíbrio e em desfavor do mais fraco, porque se investe pouco na defensoria pública. A Associação dos Magistrados Brasileiros registra 11.673 juízes estaduais em seus quadros. O Conselho Nacional do Ministério Público diz que existem 8.540 promotores de primeira instância nos estados. O mapa da Defensoria Pública, divulgado esta semana, mostra que existem apenas 5.054 defensores públicos estaduais. Das 2.680 comarcas brasileiras, apenas 754, o equivalente a 28% do total, contam com pelo menos um defensor público. A parte escura do mapa é de cidades onde a defensoria funciona. Em toda esta parte clara, não existe defensor nenhum. Goiás permanece em branco porque o interminável concurso foi suspenso pela 3ª vez. Quando eu fiz o concurso, eu ainda não estava grávida. Eu engravidei depois da primeira fase. E aí o Lucas nasceu depois da 2ª fase. E estamos aguardando a 3ª fase ser feita e o Lucas já está com 1 ano e 3 meses. Quer dizer, o Lucas é um pouco o símbolo da espera que você está tendo por causa do concurso, né? Com certeza. O concurso foi suspenso porque 2 candidatos reprovados pediram a anulação das provas. O Tribunal de Justiça de Goiás informou que 29 defensores foram aprovados nas 2 primeiras fases, mas 10 já passaram em outros concursos e devem desistir da defensoria. A consequência disso é a tramitação de processos judiciais em que uma das partes acaba tendo de enfrentar um julgamento sem nenhum tipo de assistência jurídica. No desespero, as pessoas procuram ajuda nos lugares mais inusitados. Aqui em Goiás, boa parte do movimento dos sindicatos de trabalhadores rurais é de gente procurando advogado. O pedreiro, o comerciante, o balconista, a dona de casa, a doméstica, não está tendo assistência gratuita. Eles estão jogados, quer dizer, não está tendo justiça para pobre. O sindicato só pode oferecer advogado aos trabalhadores rurais. Para os outros, não há o que fazer. Eu acho que isso está correndo em todos os municípios da região da Estrada de Ferro. É bem ao lado da ferrovia que fica a casa de Bertolina. Ela morou aqui a vida inteira. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Mas quando a mãe dela morreu, a igreja veio reclamar a posse do terreno. Foi o padre que chamou? É o irmão Davi. Aí ele, se nós pegássemos a mola aí, que eles iam mandar prender nós. O casal saiu e até tentou se informar se o padre estava certo. Aí foi lá no fórum, eu fui para conversar com a promotora, a mulher ela falou, não, aqui não tem jeito de vocês entrar não. Não deixaram entrar no fórum? Não deixou entrar, vocês procuram um advogado, não sei como é que é. Mas quem que barrou vocês no fórum? É a porteira lá, né? Ah, não passaram nem pela portaria? Não, a portaria falou, não, aqui não pode entrar.
No fórum de Esplanada, o assistente do juiz diz que ninguém é barrado. Eles reclamaram que foram barrados 4 vezes aqui no fórum. Não? Não. O irmão Davi, da Congregação Católica Marista, não quis gravar entrevista, mas disse que nunca ameaçou o casal. Ele mostrou o mapa do terreno, dizendo que pertence à instituição religiosa e que a justiça vai decidir o caso. De Goiás a Santa Catarina. Um estado onde funcionava a advocacia dativa. Advogados particulares que atuavam como defensores e eram pagos pelo Estado. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse sistema e deu prazo de 1 ano para instalar a defensoria. Enquanto isso não acontece, é cada vez mais difícil encontrar um advogado dativo. O cara com medo de não receber. Com muito medo de não receber, então houve uma retração do sistema dativo, sendo que o sistema de defensoria pública não tinha sido implantado ainda. Os defensores vão tomar posse agora em março e provavelmente o sistema vai começar a funcionar em abril. Nesse meio tempo, Ilione entrou em desespero. Disseram que ela não teria direito de visitar o filho adolescente apreendido pela justiça. Eu liguei para Disco Denúncia, Direitos Humanos, Conselho Tutelar, Ministério Público, Procuradoria. Eu fui em tudo quanto é lugar. Ilione não passou a mão na cabeça do filho, apanhado vendendo droga numa boca de fumo. Ele aprontou, ele incomodou, ele teria que pagar pelos erros dele. Mas não abriu mão de sair de Florianópolis e viajar 200 quilômetros para procurar por ele em Lages. Eu desembolsei R$300 sem ter. Eu ganhei 550. Eu desembolsei R$300 para mim poder visitar o meu filho. É um direito meu, tá no ECA. Ele tem um direito ao advogado e eu tenho o direito de ver o meu filho. Na falta de um defensor no interior, o advogado da infância e da juventude de Florianópolis tentou ajudá-la. Fiz um pedido de saída de Natal, fiz pedido de saída do Dia das Mães, fiz um pedido referente ao aniversário. Mas ele atua na capital e o garoto estava no interior. A justiça demorou tanto que, quando os pedidos foram acatados, a pena já tinha sido cumprida e o rapaz já estava até trabalhando. O governo de Santa Catarina anunciou a chegada de uma força-tarefa de 40 defensores públicos federais e de outros estados para revisar processos atrasados. E anunciou a nomeação de 45 defensores aprovados em concurso. O senhor diria que a instalação da defensoria vai garantir o direito de acesso a um advogado a todas as pessoas que precisarem? Absolutamente. O senhor pode dar essa garantia? Vamos garantir pelo seguinte, porque nós vamos ter poucos defensores, mas é, como eu disse, indispensável o convênio com a OAB. De Santa Catarina a São Paulo. O estado mais rico do país tem cerca de 500 defensores já atuando. Mas só 2 das 7 varas da capital especializadas no julgamento de crimes contra a mulher contam com defensoras. Ou seja, as mulheres que sofreram crimes semelhantes nas outras áreas não têm a quem recorrer? Não tem. Na cidade de São Paulo? Não tem. Não há nenhum defensor ao qual elas possam recorrer? Não. A mulher que denuncia a violência quer que a justiça proteja, mas por falta de um defensor público, há denúncias que nem saem da delegacia. Ela acha que é automático. Se ela foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência, que vai existir o processo. Em determinados crimes isso não acontece. Seria por falta de orientação? Eu acho, porque se demorei 10 anos para descobrir onde tinha uma que pudesse me atender, não é? Esta senhora se apaixonou por um vizinho encantador. Era gentil? Muito gentil. As flores desciam por uma cordinha na janela. Por essa, eu morava embaixo, descia pela janela. Dias depois do casamento, aquele homem amável estava irreconhecível. Quebrou meu cóccix, quebrou minha mão, quebrou meu dedo, chutes, socos e pontapé, por nada. Suportou calada durante 10 anos, até descobrir que existia uma defensora pública. Eu falando com ela me traz sorriso, o que eu não tenho mais. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo prometeu fazer 400 nomeações nos próximos 4 anos, aumentando o número de defensores públicos de 500 para 900 até 2016. De São Paulo a Cajutiba, no interior da Bahia, são mais de 2.000 quilômetros. Mas nada é mais difícil do que arrancar um sorriso de Nilza. Tudo por causa de um erro na certidão de casamento. Palestina é o povoado onde a senhora nasceu. É o povoado. Que fica no município de Aporá. Isso. Isso que está errado, né? É isso que está errado. Palestina, Bahia. Está faltando só o município. Aporá? Aporá. E com isso, a senhora não consegue tirar documento? Com esse problema, não estou podendo tirar minha identidade e resolver meus outros problemas, né?
um problemão. A certidão de nascimento a senhora não tem mais? Não. Mas tem o registro de quando eu nasci, né? No cartório? No cartório. E não acharam? Só que no cartório não acha. Em casos assim, é necessária a retificação de registro civil. Vai ter que entrar com uma ação para que o cartório modifique a sua certidão, né? É. Em Acajutiba, onde Nilza mora, não existe defensor, só na cidade vizinha, Esplanada. O encontramos no fórum encaminhando mais um caso de reconhecimento de paternidade com exame de DNA e tudo. Um dos mais de 5.000 processos que ele tem de dar conta sozinho. A primeira coisa que vem à cabeça é solucionar o problema daquela pessoa. Botar um fim, botar um ponto final. Contamos a ele sobre Nilza. Sem identidade e sem o CPF, ela não abre conta no banco, né? Não abre conta em banco. O INSS ela consegue? Não se cadastra em INSS. Ela não pode se cadastrar nos programas sociais para receber uma casa. Mas o defensor é claro. Como Nilza mora em outra comarca, ele está de mãos atadas. O senhor não pode defendê-la na comarca dela? Não posso fazer isso, porque eu não tenho atribuição para atuar na comarca onde ela domicilia. E quem que vai dar uma resposta para ela? O Estado deveria oferecer defensor. Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, ela vai ter que bater as portas do escritório de advocacia privado. Infelizmente. É só isso só essa alternativa que ela tem? Infelizmente é. Nilza resolve insistir. No dia seguinte sai cedo de casa, pega ônibus, cai na estrada, espera no fórum de Esplanada, até que o defensor a chama. A senhora reside na cidade de Acajutiba? Isso. Bom, dona Nilza, diante dessa situação, infelizmente, a Defensoria Pública daqui do município de Esplanada não vai poder ajuizar essa ação. A senhora tem dinheiro para pagar o advogado? Não tenho. No momento eu estou desempregada, não estou trabalhando, né? Estou parada em casa. Que situação, né? É muito constrangedor, infelizmente é constrangedor. E isso acontece, isso é muito normal aqui no interior da Bahia. Achei que eu estava vindo no lugar certo e nada deu certo.